Olá, meu caro candidato, minha candidata, concurseiros e concurseiras. Neste vídeo eu vou corrigir algumas questões de administração financeira orçamentária da Fundação Carlos Chagas, tá certo? Mas antes, uma passada rapidinha. Meu endereço é institutoexpresso.com.br, não é? Você colocou essa URL, entrou lá, não é? Digitou, você rapidinho vai chegar nesta página aqui, né, do professor Marco Antônio. Aqui, clicou em login, né? Vai verificar aqui os cursos. Tenho cursos gratuitos, tenho cursos que são um investimento. Vai clicar aqui em login e vai, logicamente, fazer o seu cadastro, tá certo? Ou então, você pode fazer uma opção mais rápida e direta, institutoexpresso.com.br barra página traço registro barra, coloca isso na sua URL, você vai diretamente para esta ficha para fazer o seu registro, tá certo? Se você optar pelos cursos gratuitos, terá acesso a todos os cursos gratuitos que estão no meu site e ficará por tempo indefinido. Se você resolver fazer um investimento muito interessante, que é parcelado em até 6 vezes sem juros, você vai se cadastrar e vai ficar um ano comigo, tendo acesso não só aos gratuitos, evidentemente, mas a todos os cursos, tá certo? Que eu vou postando, né? Cursos de auditoria, contabilidade, administração financeira e orçamentária, não é? Administração geral e outros para te preparar muito bem para as provas. Professor Marco Antônio, 20 anos lecionando para concursos, ensinando os candidatos a gabaritarem. Professor, chega de conversa. Aí deixa o seu like, né? Tá certo? Vamos às questões, professor. Muito bem. Questão da Fundação Carlos Chagas, Tribunal de Contas do Estado do Piauí. As decisões do Tribunal de Contas que imputarem débito ou multa a alguém terão. Muito bem, alternativa A, eficácia de título executivo. A alternativa B, força de título de crédito lançado na dívida ativa. Que medo! A alternativa C, a mesma força de decisão judicial. A alternativa D, força de ato administrativo, devendo ser inscritas em dívida ativa. E a alternativa E, eficácia de título de crédito, habilitando o legislativo a cobrá-lo em juízo, não é? Tá certo? Questão bem tranquila, questão fácil, está lá no artigo 70 da Constituição Federal, 71, nos seus parágrafos, que vai dizendo lá no parágrafo 3º, né, que as multas, as sanções pecuniárias de Tribunal de Contas têm força de título executivo, né? Ou seja, tem um caráter da imperatividade, né? Quem foi multado deve pagá-la, se não pagá-la no prazo, né? Tá certo? Juros de mora e mais multa mais adiante, se ainda demorar conforme a lei, inscrição em dívida ativa, e não quero nem pensar o resto, professor, que é o medo. Lembrando que Tribunal de Contas é órgão do Poder Legislativo, tá certo? Essa é a alternativa correta. Título de crédito, nada a ver, força de decisão judicial, né, para pegar aquele candidato que nem sabe onde é que ele vai trabalhar se ele passar no concurso, né? Tá certo? Não é um tribunal do Poder Judiciário, Tribunal de Contas é órgão do Poder Legislativo, tá certo? Tem força de ato administrativo, perfeitamente, tem a imperatividade, né? Mas devendo ser escritas em dívida ativa, nada a ver, né? Tá certo? Muito bem. Eficácia, isso é só besteira, não vale nem comentário. Próxima. Uma questão rara, porque dificilmente o examinador fica perguntando o que é orçamento público, porque é o básico do básico. Orçamento público a gente define, né, em 5 tópicos, né? Tá certo? Peça técnica, autorizada por bem de lei para o exercício seguinte, que fixa a despesa, estima a receita. Acabou, né? Tá certo? O candidato não aprende isso porque cai na prova, ele aprende isso porque senão ele não aprende nada de administração financeira orçamentária. É pré-requisito, né? Tá certo? É básico do básico, mas foi lá o examinador e cobrou. O orçamento público é definido como um instrumento no qual serão fixadas despesas. Perfeitamente, as despesas são sempre fixadas, porque o Estado sabe exatamente o que tem que pagar, e previstas as receitas. Perfeito, receita é prevista, é estimada, porque o Estado depende da arrecadação, depende do fato gerador, depende da disponibilidade do contribuinte de fazer o recolhimento, de pagar, né? Recolhimento não, quem faz é o próprio Estado, né? Fazer o pagamento, que é a arrecadação, né? Tá certo? Tendo em vista a realização de diversificadas políticas públicas. Ora, essa aqui já é a alternativa. Vamos ver as outras, né? Uma lei que estabelece meios pelo qual o Estado irá desincumbir-se de suas responsabilidades administrativas
Tem relação? Tem, só que aí o examinador sempre vai optar por aquela que for mais próxima da definição de orçamento público, que, na verdade, a definição famosa é do grande mestre Aliomar Baleiro, né? Tá certo? O processo em que as diferentes negociações políticas está enrolando o candidato que nem sabe o que está fazendo a prova, resultado de uma evolução histórica, na história da carochinha, materialização de princípios contábeis, nada a ver. A alternativa Amazonas é a correta. Próxima questão, TCE do Maranhão. Em matéria orçamentária, o princípio da exclusividade que devemos ao ex-ministro Rui Barbosa, foi ministro da Fazenda do Marechal Deodoro da Fonseca, né? E foi parlamentar muito importante. Eu sempre digo que o Rui Barbosa estava para a Constituição de 1891, assim como o Dr. Lício Guimarães estava para a Constituição de 88, né? Tá certo? Eram homens que lideraram o processo constitucional, né? E adiante ele virou ministro da Fazenda e ele acabou dando origem, não é, ao princípio da exclusividade. Dizia ele, senhores parlamentares, não dá para colocar na lei orçamentária assuntos que não lhe dizem respeito, né, como questões sobre direito civil, propriedade, casamento, terras, direito comercial, não é, os famosos rabichos e rabilongos. Daí nasceu, né, o princípio da exclusividade que está no parágrafo 8 da Constituição, parágrafo 8º, que vai dizer, tá certo? O orçamento só deve conter matéria orçamentária, ou seja, não pode ter dispositivos estranhos, não é? A fixação da despesa e a estimativa da receita, salvo a exceção, que é o que ele está querendo aqui, né? Tá certo? Então vamos a esta exceção, professor, né? A autorização para a criação de estruturas administrativas, nada a ver. A propositura de emendas parlamentares sem indicação de fontes de recursos, menos ainda. Seu remanejamento de dotações orçamentárias entre as diferentes categorias de programação também está errado. A contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei, esta é a alternativa correta, né? Tá certo? Então a Constituição Federal, ela consignou uma exceção. Então falou, olha, o orçamento é uma lei que só pode ter fixadas as despesas e estimadas as receitas, tá certo? Não é com uma exceção, autorização para operação de crédito para atender uma receita de, aliás, para atender uma operação de créditos adicionais. É uma exceção, tá certo? Especificamente suplementares. Por quê, professor? Porque no início do exercício, muitas vezes, não há recursos para pagar, né, determinados gastos. E aí, essa exceção ela é permitida. Ainda que esta envolva uma operação de crédito. O que é uma operação de crédito? Operação de crédito, quando o Estado vai tomar pecúnia emprestada no sistema financeiro nacional. Está certo? Muito bem. E aí, a autorização para abertura de créditos extraordinários, nada a ver, nada a ver. Próxima questão, tá certo? TCE Piauí. A despesa pública está legalmente condicionada a recursos disponíveis, prévio empenho, fundos de participação, tributos lançados, tribunais de contas, prévio empenho, né? Que é o estágio que dará origem à despesa, tá certo? Empenho é um ato administrativo, né? Que é editado pelo ordenador da despesa, que dará origem, não é, criará uma obrigação de pagar para o Estado? Ora, a obrigação de pagar uma despesa. Na Lei 4.320/64, cuidado com o que eu vou falar. Na segunda Lei 4.320/64, é um dos três estágios da despesa: o empenho, a liquidação e o pagamento. Tá certo? Mas hoje nós temos também posicionamento doutrinário que vai envolver a fixação, que é a aprovação da LOA, e também o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, né, que vem no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Próxima questão, Marco. Tá certo? Muito bem. Olha aí, questão também do TCE do Piauí. Em relação às despesas de exercícios anteriores, é correto afirmar que, não é? Segundo a Lei 4.320/64, a despesa pertence ao exercício no qual ela foi empenhada. Terminando aquele exercício e essa despesa não foi paga, mas já está devidamente empenhada, ela será inscrita em restos a pagar. Agora, se nós tivermos o cancelamento da inscrição de restos a pagar,
esta despesa será contabilizada como despesa de exercícios anteriores. Ou seja, ela fica lá aguardando, né, aparecer o responsável, né, pelo recebimento, porque o Estado quer pagar, né? Tá certo? Ele já tem a dotação para isto, né? Muito bem. Então vamos ver aqui o que é que está de acordo, não é, com esta assertiva em relação às despesas de exercícios anteriores. Somente poderão ser pagos caso exista previsão no orçamento do exercício, é besteira, não é? Isto é uma receita extra-orçamentária, já foi deixado o recurso para pagar essa despesa. B, somente poderão ser pagas caso ocorra novo empenho e consequente anulação do anterior, é besteira, não é? Já houve o empenho e ele continua ali, não é? Aguardando a despesa, aguardando, né? O seu pagamento, né? Somente poderão ser pagos caso venha a ocorrer um excesso de arrecadação, não tem nenhuma relação, porque já há o recurso no caixa para isto. Somente poderão ser pagos caso tenham sido liquidadas perfeitamente, né? Condição para se pagar uma despesa já empenhada é que ela tenha sido liquidada. Condição essa que está na lei 4.320/64, tá certo? Então, o que é a liquidação? É o procedimento pelo meio do qual a autoridade, no caso o ordenador da despesa, vai verificar se o credor, aquele que tem direito a receber do Estado, se ele prestou o serviço de acordo com o contratado, ou se ele entregou os bens ou executou a obra exatamente conforme estava no contrato administrativo, o contrato com a administração pública, né? O ordenador da despesa verificou, está tudo ok, vai ocorrer um ato administrativo, que é a liquidação. E aí, por último, está o que faltando? Está pendente, como aparece na lei, e nas provas, o pagamento. Então, esta é a alternativa correta, né, da questão. Muito bem, a alternativa é dado. Então, estão aí algumas questões de. Opa, mais uma aqui de Tribunal de Contas que eu ia deixando. No âmbito do controle externo, de responsabilidade dos tribunais de contas, o tipo de exame afeta a avaliação de mérito da despesa sob o critério do custo-benefício. Sempre que falar candidato, isso cai em administração financeira, isso cai em auditoria, tá certo? Isso cai em administração pública, isso até às vezes aparece em administração geral, né? A relação custo-benefício está se avaliando o quê? A economicidade. A alternativa, Brasil, né? Vai dizer lá o artigo 70 da Constituição, né? O controle externo, tá certo? Quanto, né? O chamado controle externo, controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional, quanto a 5 critérios: a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercido pelo Congresso Nacional, que está a cargo do controle externo, tá certo? E no 71, com auxílio do Tribunal de Contas da União. E um desses critérios, como você viu, né, depois da legitimidade, é a economicidade, é a relação de custo-benefício, está certo? Muito bem, espero que esses vídeos venham auxiliar você a treinar e a ficar feroz para enfrentar a sua prova de administração financeira orçamentária. E venha para o Instituto Expresso você também, como centenas de outros estão fazendo, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.